Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Copywriting. E vamos lá, né? Muito se ouve falar sobre copywriting, né? Sobre essa técnica e tudo mais, e muitas vezes a gente nem sabe o que significa, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é copywriting, né? Em que se baseia essa técnica? Copywriting é o ato de escrever textos para fins publicitários ou outras formas de marketing. O produto chamado copy é um conteúdo escrito que visa aumentar o reconhecimento da sua marca e, finalmente, persuadir uma pessoa ou um grupo a realizar uma determinada ação. Então vamos lá. Falar de copywriting, né, faz sentido quando nós aplicamos ao mercado de afiliados, que é o mercado que nós estamos. Então, qual é o objetivo do afiliado com o copywriting? Né? Então, o objetivo do afiliado é gerar cliques, gerar valor, concretizar a venda, a persuasão do cliente, o lado inconsciente do cliente, né, a exploração desse lado, e a utilização de gatilhos mentais. Então, assim, o afiliado, quando ele cria um texto, quando ele cria um conteúdo, ele tem que pôr em mente o quê? O objetivo principal desse texto tem que ser gerar valor para aquele post, para gerar valor para aquele produto, para que o cliente venha a clicar, né, para que o cliente venha a ser persuadido a clicar no link, para clicar no seu link de afiliados. E aí, quando ele cair na página de vendas, né, ele já foi persuadido a crer que aquele produto tem valor. O lado inconsciente dele, né, já foi trabalhado por meio de gatilhos mentais a acreditar que aquele produto ali tem valor. Então, quando ele cai na página de vendas, ele já cai obstinado, né, a comprar, com uma certa tendência de compra. E quando lá na página de vendas você promove um conteúdo, um produto que tem uma boa página de vendas, que tem uma página de vendas bem atrativa, bem persuasiva, você concretiza a venda. Então, uma boa copywriting, né, uma boa copy, pode fazer com que você venda mais com menos cliques, porque você vai ter cliques onde o seu cliente já vai ter sido 30% convencido da compra, né? O lado inconsciente dele já vai estar tendencioso à compra já só por ter lido o seu texto. Então, esse é o objetivo do afiliado. Mas aí a gente tem que pensar assim, tá, falar é muito fácil. Como vamos fazer isso na prática? O ser humano é muito curioso, né? Igual essa imagem aqui, censurado com o título Descubra. Então, a pessoa, quando ela vê censurado Descubra e não tem mais informações, ela tem uma curiosidade imensa, ela precisa descobrir o que está ali. Então, ninguém resiste à curiosidade, né? Ela precisa saber o que está ali por trás daquele censurado, ela precisa entender, né, o que vem depois daquilo ali, por que está censurado. Então, é uma coisa que a gente sempre aprende na copywriting, é que não existe texto longo, existe texto chato. As pessoas geralmente têm uma dúvida, né? Qual o tamanho bom para o meu texto, para minha copy? Qual é o tamanho bom para o meu post? Que tamanho que não fica chato para o cliente ler? Que tamanho que não fica... que tamanho de texto que não fica ruim, que o cliente não vai me deixar ali no meio do texto e vai embora. Eu te falo uma coisa, não existe texto longo, texto chato, existe texto chato. É igual filme. Se você for assistir um filme, uma série, a série pode ter 200 episódios, né? O filme pode ter 4 horas de duração. Se o filme ele te apresentou suspense, ele te deixou curioso, né? Ele soube trabalhar isso em você, você vai ver o filme até o final. Da mesma forma como se você pegar uma série para assistir e a série for muito impactante, ela te deixar muito curioso e tudo mais, você vai assistir todos os episódios que lançarem. Né? Isso se dá porque
no meio, né, ali do filme, da série, você encontrou objetos, você encontrou gatilhos que te deixaram com um comportamento muito curioso. Então, textos de copywriting, eles também são assim. A copywriting, ela estrutura um texto de uma forma que inicialmente existe um gatilho para atenção, né, para chamada de atenção. Existe um desenvolvimento ao longo do texto, repleto de gatilhos mentais para aumentar a sua curiosidade. E no final da copywriting para afiliados, existe a chamada para ação, né, que é onde o afiliado chama, olha, já te apresentei, né, um pouco aqui do conteúdo, quer ver o resto, vai para o vídeo de vendas, está aqui. Né? Então, o ser humano é curioso. E por maior que seja o seu texto, se você souber escrevê-lo da maneira certa, ele vai ser lido até o final, ele vai ser lido até o momento da chamada para ação. Só que aí, quando a gente fala de texto, de copywriting, né, nós precisamos entender o seguinte. Para a gente fazer uma boa copy, nós temos que entender primeiro o comportamento do usuário. Porque, vamos lá, as pessoas não estão nas redes sociais para comprar. Ninguém está na rede social pensando em dar o dinheiro deles para você. Então, quem quer comprar vai para o OLX, vai para o Mercado Livre, vai para a Amazon. Tem outros sites para as pessoas que querem comprar. As pessoas que elas estão nas redes sociais, elas não estão lá por causa disso, né? Elas estão lá com uma outra finalidade. Então, quando você vai fazer um post, né, quando você vai utilizar de copywriting para fazer um post com intuito de venda, você precisa disfarçar ao máximo a venda. Por quê? Se em algum momento ali do seu post a pessoa ela perceber que ela está sendo direcionada para uma venda, se em algum momento ela perceber que você está mal intencionado, que você só quer vender, que o seu post ali é só para ganhar dinheiro, imediatamente na mente dela vai haver um bloqueio, né? Aí você vai estar começando a vender para o lado consciente e não para o lado inconsciente. E quando você vende para o lado consciente, a pessoa só te compra se ela realmente precisar. Ela só te compra se ela realmente já estivesse procurando aquele produto. Então, a menos que a pessoa ela for um cliente muito quente mesmo, aquele que iria te comprar de qualquer maneira, ela deixa de comprar. Então, evite palavras tipo compre agora, compre aqui com desconto, evite esses tipos de palavras. E evite também ofertas milagrosas. Porque se você postar lá, né, nas suas redes sociais, uma oportunidade imperdível, incomparável, intransponível e papapá e papapá, soa muito como marketing multinível, né? As pessoas soa muito como golpe. As pessoas quando veem uma oferta muito milagrosa, geralmente elas meio que têm um receio, né? Elas já bloqueiam a sua mente. Então, a melhor forma de você vender na internet, baseando no comportamento do usuário, é oferecendo ajuda e informação. Então, exemplo, como você vai oferecer uma ajuda e informação? Não é pegando pessoa por pessoa ali, ajudando uma por uma e informando uma por uma. Você pode fazer um único texto que é capaz de passar ajuda e informação para as pessoas, né? Então, a copywriting é justamente isso. É uma forma de você escrever de modo persuasivo e oferecer para as pessoas o que elas realmente buscam nas redes sociais. O cliente ele está atrás de valor, né? O cliente ele quer ter seu ego amaciado, né? Eu costumo falar que quem entra no Instagram é porque quer curtida. Então a pessoa ela está na rede social porque ela quer postar uma foto ali do dia a dia, ela quer receber, né, uma enxurrada de curtidas e comentários nas suas fotos. E se você está na rede social, você tem que proporcionar algo
que sacie o ego do seu cliente, porque se ele quisesse só comprar, como eu já disse, ele iria para OLX. Ele não estaria no Facebook, no Instagram. Então, você como afiliado, afiliada, você tem que ser muito prudente nisso, né? Então, você vai oferecer um produto, você tem que disfarçá-lo ao máximo. Você tem que usar uma copy onde pareça que você está tentando mais ajudar, como se você estivesse amaciando o ego do seu cliente. Então, por exemplo, você vai vender um produto sobre emagrecimento, você não pode falar emagreça aqui agora. Você tem que oferecer algo para o cliente em troca, né? Nem que seja ali uma receita ou palavras de conforto, um up na autoestima. Você tem que oferecer algo no seu texto que proporcione valor. Porque quando o cliente ele se sentir valorizado, né, pelo princípio da reciprocidade, que é um gatilho mental, ele te compra. Né, existe um gatilho que ele é muito utilizado com produtores que fazem isca digital. Então a pessoa ela cria um e-book, distribui esse e-book gratuitamente e em troca do e-mail da pessoa. Então assim, como você já deu um e-book para a pessoa ela se sente no dever, na obrigação de fazer algo por você também, como o princípio da reciprocidade. Então, geralmente, listas de e-mail convertem muito bem por causa disso, porque o cliente ele já recebeu um favor e agora ele está pagando o favor, né? Pagando aquele e-book, né? Comprando um produto. Então, isso é muito comum. Então, quando você for bolar a sua copy, né, uma coisa que você tem que pôr em mente: valor ao cliente. E uma coisa muito interessante existe um filme que chama O Lobo de Wall Street. Mostra a história de um corretor de ações dos Estados Unidos baseado em fatos reais, que começou a vender ações não tão boas no mercado, né? Ações que ele sabia que eram de empresas que ele sabia que ia quebrar, que não ia para frente, mas ele pegava aquelas ações ali, né, chamava ação tostão, e vendia de uma forma muito arrojada para os seus clientes, né? E ele acabou sendo preso e tal, e depois que ele foi preso, ele passou a dar palestras sobre vendas. E nas suas palestras, ele sempre começa as palestras com uma frase. Ele pega alguém na plateia e fala assim: me vende essa caneta. Então, quando a pessoa ela pega a caneta para vender, a primeira coisa que ela pensa na cabeça dela, né? Ela fala: olha, vou elogiar a caneta, né? Então ele chega e fala: olha, me vende essa caneta. E a pessoa ali na plateia, né? Pega a caneta e fala: olha, quero te vender essa caneta, ela é muito boa, ela é muito bonita, eu faço um preço bom e tal. E esse modelo de vender caneta tá tudo errado. Eu preciso criar sede para vender água. Então, se o meu cliente ele não tem a necessidade do meu produto, por que ele vai me comprar o meu produto? Então, eu preciso bolar textos, né? Eu preciso bolar um método de escrita onde eu crie a necessidade no meu cliente. Porque me venda essa caneta. Como seria a melhor forma de vender essa caneta? É criando a necessidade. Por exemplo, eu vou chegar em você, vou dizer o seguinte: olha, eu quero te fazer uma doação de R$1.000 e eu tenho um cheque. Você preenche esse cheque para mim no valor de R$1.000 para eu te doar ele? Então a pessoa imediatamente o que ela vai falar? Olha, eu preencho, só que eu não tenho uma caneta. E aí você tira a sua do bolso e fala: olha, te vendo. Entendeu? Sim, você criou uma necessidade. Aquela pessoa, ela precisa da sua caneta para assinar aquele cheque. Então, nesse momento, a sua caneta, ela não vale só R$2,50. Ela vale o preço daquele cheque.
entendeu? Aquela caneta ela pode ser vendida até por 900, 990, porque o preço daquele cheque, né, é o preço da caneta. Aquela caneta vai preencher um cheque, não importa o valor que vai ser doado. Então você imagina o seguinte: essa caneta ela não tem um preço, ela tem um valor. Por quê? Porque o meu cliente necessita dela, né? O meu cliente ele necessita e ele acredita que ele precisa dessa caneta. E aí é onde entra a nossa regra principal, né, que é a escassez. Na economia, quando você estuda economia, a principal regra do mercado que determina todos os preços de todos os produtos é a escassez. Só tem valor o que é único. Então, se eu for vender uma garrafa de água num local onde tem muita fartura de água, onde tem bebedouros públicos, né, à vontade, provavelmente eu não vou vender essa garrafa de água por um preço muito exorbitante. Eu vou vender ela muito barato, porque tem água por todo lugar. Mas quando eu vou para um ambiente de escassez, né, eu vou para o deserto, por exemplo, eu vou para uma região de semiárido, a minha água ela vale mais do que ouro, porque o ouro no meio do deserto ele não vai valer nada para as pessoas. Mas a minha água, se eu sou o único que tem, né, se eu sou o único ali capaz de oferecer aquilo, a pessoa tem a necessidade e só eu tenho o produto, a minha água eu coloco o preço nela. Ela vale o que eu quiser, né? Ela não vale 2,50. Eu posso vender por 2 milhões. E a pessoa, se ela tiver a condição de comprar, ela vai comprar, porque só eu tenho. Então, quando nós vamos criar textos de copywriting, nós temos que colocar em mente isso. Nós temos que escrever textos de forma que o nosso produto pareça único no mercado, né? Nós temos que escrever textos de forma que transpareça a escassez, para que as pessoas não olhem por preço, mas que elas olhem exclusivamente pelo valor que aquilo vai proporcionar e também pensem como se elas não obterem, né, esse produto agora, elas podem não obter nunca mais. E se elas não obterem nunca mais, quão grande vai ser a perda delas, né? Por exemplo, se você estiver no deserto e passa um vendedor de água e você não compra porque você acha a água dele muito mais cara, você não sabe se você vai encontrar outro vendedor de água ali na frente. Então você pode morrer de sede ao longo do seu caminho. Então, o que você tem que transparecer para as pessoas no seu texto é exatamente isso, né? É uma escassez. Você tem que passar um valor como se você fosse único. E aí você vai obter clientes hipnotizados que acreditam cegamente que precisam do seu produto, acreditam que o seu produto vai acabar, então eles precisam ser rápidos e eles precisam tomar, né, e eles tomam, quero dizer, a decisão com o lado inconsciente do cérebro. Porque nosso cérebro tem dois lados, é o lado consciente e o inconsciente. Quando você toma decisões com o seu lado racional, você consegue dizer não para muitas situações, né? Então você faz ali o seu cálculo, você mensura a sua necessidade, né? E você sabe exatamente dizer um sim ou um não para aquela situação, porque você tomou decisão com o lado consciente. Mas quando você usa gatilhos mentais, quando você usa a copywriting do jeito que ela deve ser, você fala com o lado inconsciente. E com esse lado, o cérebro não, a pessoa não consegue falar não para o cérebro. É como se fosse um vício. E a pessoa compra o que você estiver oferecendo, da maneira que você estiver oferecendo, no preço e nas condições que você quiser. Então, vamos finalizar essa aula por aqui. E eu vou te mostrar mais detalhadamente como estruturar esses textos, como fazer, né, esses textos um por um, onde deve encaixar cada gatilho mental, como gerar valor no seu produto, e você vai, ao terminar esse curso, você vai ser apto a construir qualquer
texto e vender qualquer produto com um simples post.